Hey, paz! Vamos nos despertar para o universo infinito que há dentro de nós. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar para vocês sobre a relação existente entre o karma e a reencarnação. Na verdade, reencarnação, quando se fala em reencarnação, a primeira coisa que vem à mente são vidas passadas, porque reencarnação significa voltar à carne, voltar à matéria. Na verdade, quer dizer reentrar à vida, reconectar à vida. Essencialmente, é voltar à fonte. Nós, como todos já sabem, somos mortais. A matéria, ela se perde. Energia é o que está dentro de nós, é que nos dá força, é que nos dá motivação, é que nos faz andar, mover, exercitar, conversar. Então isso é energia. Na verdade, a energia ela não pode ser perdida. Ela não pode jamais ser destruída, ela pode ser transferida. Observe a natureza. Tudo que você vê na natureza é cheio de vitalidade. Os animais, as plantas, até mesmo as borboletas, os insetos, tudo ao nosso redor. Ela é totalmente vital, totalmente cheia de energia. Então a reencarnação ela está acontecendo agora, nesse momento. Porque a gente tem essa ilusão do tempo existente entre passado, presente e futuro. Mas na verdade o tempo ele foi criado com o objetivo de criar dependência no homem, com o objetivo de escravizar o homem. Então essa trindade existente entre passado, presente e futuro, na verdade ela é uma ilusão, porque nós vivemos em eras. Então a vida que você viveu na encarnação anterior foi em uma outra era. A vida na qual você está vivendo agora é a vida que você vive nesta era, neste momento de agora. Esse tempo criado pelo homem realmente nos dá a plena noção de que não, o tempo existe, mas as horas do relógio que foram criadas pelo homem. O homem criou as horas. Então existe tempo para tudo, para você estudar, para você fazer cursos, para você se divertir, para você se dedicar a alguma coisa, trabalhar. Então, o tempo, ele cria esse vínculo, essa dependência, e o homem perde essa noção de que ele é capaz, de que ele cria a própria realidade dele. Só que isso está tão entranhado na vida do ser humano que o ser humano não tem noção de que ele se tornou escravo do tempo. A nossa vida, ela é um processo contínuo. Portanto, o karma, nós vivemos o karma agora. Por que as pessoas têm determinado tipo de energia, ou porque certas pessoas vivem certos tipos de situações em suas vidas? Às vezes a gente se pergunta. É simples e essencial, porque na realidade a gente cria a nossa realidade agora, até mesmo com relação à química existente no nosso corpo, através das nossas atitudes. Vamos analisar o seguinte: existem algumas pessoas que são muito abençoadas com prosperidade, com conforto, e existem outras pessoas que não têm nada. Que vivem uma escassez constante, uma pobreza. Mas a verdade, qual que é a diferença entre uma e outra? A diferença entre uma pessoa que tem abundância e outra que não tenha está relacionada ao estado de espírito. Porque o estado de espírito, na verdade, ele é a maior riqueza que nós temos. Existem pessoas que têm tudo, que têm todo o conforto, mas que não são felizes. Por quê? Porque o estado de espírito delas não está proporcional à conta bancária delas. Então não adianta você ter uma conta bancária rica, maravilhosa,
você ter tudo da melhor qualidade possível, sendo que a sua condição interna de estado de espírito não é proporcional, não é elevado, é inversamente proporcional. Isso cria essa diferença e cria esse estado de espírito, esse estado de tristeza e de angústia constante que determinadas pessoas vivem. E às vezes elas não sabem por quê e se questionam: mas eu tenho tanto dinheiro, era para ser feliz. Mas quem disse que o dinheiro traz felicidade? Quem disse que o dinheiro é a raiz de toda a felicidade? O dinheiro é importante, nós precisamos dele, nós trabalhamos para nos manter, mas nós não podemos nos tornar escravos dele, porque na verdade o dinheiro ele trabalha para nós. O dinheiro ele é um recurso renovável, ele é apenas uma ferramenta que nos dá acesso aos bens materiais que, se formos analisar também, possuem baixa frequência energética, porque os bens materiais eles foram criados pelo homem, da mesma forma que o dinheiro foi criado pelo homem, porque em outras eras não existia o dinheiro, existia o processo de escambo, de troca. Eu te passo isso e você me passa isso para que eu possa ter a minha necessidade conquistada, para que eu possa resolver determinado problema relacionado à alimentação, relacionado a suprimentos de necessidades materiais, enfim. Então, a gente analisa tudo de uma maneira dualística, comparando o bem com o mal, comparando o porquê que existe essa diferença enorme na vida das pessoas. Mas na verdade a gente tem que enxergar o mundo de uma maneira holística e a gente tem que entender tudo baseado nas leis do karma, tudo baseado com relação à reencarnação, porque o que você vive agora, nessa era de agora, está relacionado a uma vida existente em uma outra era. Então o que você fez naquela era interfere exatamente o que você vive nessa era de agora. Vamos analisar um caso em que, por exemplo, uma pessoa comete um assassinato e a gente se pergunta: por que isso? E essa pessoa, na verdade, quando ela comete um assassinato, ela está criando o próprio karma. E ela vai ter que enfrentar ela mesma, a própria situação dela. Porque na lei do karma, que na lei natural que rege o universo, ela diz o seguinte: não mate o que você não pode criar. Então a pessoa vai ter que lidar com esse problema, porque a natureza ela é muito inteligente. Cada um de nós carrega a nossa própria marca, cada um de nós carrega o nosso próprio código energético. Então tudo que a gente faz agora fica registrado na natureza. Ela é super inteligente em identificar isso. Então a maneira que eu percebo a natureza ao meu redor, os animais, as plantas, as borboletas, um jardim, as águas do oceano, é completamente diferente da maneira com que uma outra pessoa percebe. Justamente está relacionado por causa da frequência energética que essa pessoa carrega consigo. Então essa frequência energética traz uma diferente percepção com relação às coisas. Muitos de nós fomos diferentes tipos de seres nesse planeta. Então, é exatamente isso que faz com que a gente tenha essa percepção da vida de uma maneira diferente, um comparado com relação ao outro. E isso faz com que o tempo todo a gente julgue, faça comparações, com que a gente interprete, avalie, e a gente sempre acaba nos achando melhor que os outros, porque na verdade essa separação não existe. Na verdade essa separação, até mesmo quando se fala em religião, as religiões existentes, muitas vezes existem guerra por causa de religião. Mas por quê? Porque a religião não foi criada para trazer harmonia, para trazer paz, mas exatamente os diversos tipos de religiões existentes, a separação, a segregação,
é que cria essa divergência e que cria as guerras, o preconceito, a falta de tolerância, os sentimentos de superioridade. Vamos falar agora com relação ao karma presente nos tipos de alimento que a gente come. Nós, muitas das vezes, nós nos consideramos seres superiores com relação aos outros tipos de animais na natureza. E exatamente esse tipo de superioridade, esse tipo de segregação criada pelo próprio homem, faz com que ele use os animais como fonte de alimento. Nos alimentamos de boi, carne de porco, frango e vários outros tipos de carne animal. Então, o animal ele é sacrificado para poder fazer com que sirva de alimento para a gente. A partir do momento que ele é sacrificado, todo o sofrimento que ele passou, a partir do momento que a gente se alimenta dele, é transferido para o nosso corpo, é transferido para o nosso DNA. E aí esse karma de sofrimento do animal é transferido para as nossas vidas. E a partir desse momento, muitas coisas inexplicáveis acontecem com a gente, nós não fazemos a mínima ideia, questionamos e não temos resposta. Se você pesquisar sobre reencarnação e leis do karma, aí sim você vai entender e você vai realmente conseguir relacionar a sua vida, o que você está vivendo e com tudo que você pratica aqui nessa era, nesse momento de agora. Porque tudo que a gente faz agora, na verdade, ecoa na eternidade. Então, a partir do momento que você toma uma atitude nova, muda o seu pensamento, você muda o mundo ao seu redor. Porque mude o seu pensamento e você muda o mundo. Você não precisa de incentivar ninguém a mudar de comportamento ou de filosofia, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu despertar. Mas a partir do momento que você muda e que as pessoas percebem que você serviu de exemplo, você não precisa de falar nada, só isso basta. Mais vale o exemplo do que o preceito. Então, a partir do momento que a energia é transferida para o seu corpo do animal, a energia do animal é transferida para o seu corpo, porque a energia não pode ser perdida, ela é apenas transferida, você passa por todo aquele sofrimento. Porque, na verdade, o animal ele foi sacrificado, ele foi morto de maneira violenta. A energia dele é toda transferida ali na carne, tudo naquele origem animal. Já os alimentos vindos da natureza, baseados em plantas, eles passam por tudo que está ao redor deles de uma maneira saudável. Pegam a energia do sol, da água, do ar, da terra. Eles vêm com enzimas vivas que elas são importantes para a nossa vida. Elas melhoram o nosso DNA, elas melhoram a nossa frequência energética e nosso poder de atração sobre aquilo que a gente quer para as nossas vidas. Elas nos dão inspiração, nos dão sabedoria, nos dão conhecimento. Existem alimentos que têm muito mais proteínas do que a carne, como a espirulina e a clorela. Quer dizer, então não necessariamente significa que você tem que se alimentar de carne. Eu sei que no momento possa parecer complicado mudar de uma dieta bruscamente, mas se realmente essa é a sua intenção, você não é obrigado, cada um toma suas próprias decisões, mas se essa for a sua intenção, aos poucos você pode começar a fazer essa mudança lentamente, e aí você vai ver as diferenças na sua vida, os resultados, e você vai diminuir o peso do karma das suas vidas, ok? Falando sobre a natureza ela é muito mais velha do que a gente imagina. Nós somos considerados crianças em relação a ela. Muitas vezes a gente olha para um idoso e a gente acha que um idoso ele tem sabedoria, mas pode acontecer que uma criança que veio para essa era recentemente possa ter muito mais sabedoria do que um idoso, simplesmente pelo fato de que ela carrega essa sabedoria de vidas passadas. Pode haver um idoso que não tenha sabedoria alguma e que possa ter uma mentalidade
bem pequenininha com relação à espiritualidade, porque na verdade a sabedoria, ela é o conhecimento aplicado. Quando se fala em sabedoria, se fala em espiritualidade. A reencarnação, em suma, ela acontece no momento agora. O tempo em qual a gente vive, ele é uma ilusão. Nós vivemos em eras e nós criamos a nossa própria realidade. Então, quer mudar a sua realidade? Quer tirar o karma da sua vida? Quer mudar a sua vida para melhor, com espiritualidade, com realização, com sabedoria? Saiba, tenha em mente que o karma e a reencarnação interferem na nossa vida da mesma forma que o tipo de alimentação que a gente faz, as leis naturais que regem o universo e a mentalização, a meditação, que serve para que nós possamos manifestar e materializar as nossas coisas nas nossas vidas. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Vocês fazendo tudo isso, vocês vão ter uma vida bem melhor. Aí conquistar a vitória, conquistar o sucesso, vocês vão dizer assim: era exatamente essa vida que eu sempre sonhei para mim. Valeu, paz para vocês.